Olavo, guru do bolsonarismo, a família anunciou a morte dele nessa madrugada, por volta de 4h30 da manhã, no perfil oficial do Instagram. E uma informação importante: ele morre 8 dias depois de contrair Covid. Então, passo para você, Mauro, porque o Olavo ele era, de certa forma, um negacionista da doença, da própria doença, dizia que a doença não existia. Ele abraçou o discurso da chamada fraudemia, era assim que eles se referiam à pandemia. Então, passo para você, Mauro. Não, impressionante a trajetória de um dos personagens mais nefastos da história do país. Eu estou achando muito bom que esteja acontecendo o seguinte: o Brasil tem uma péssima cultura que é a de incensar, que é de fazer o elogio daquela pessoa que morre, independentemente da sua biografia. Não é o que estamos vendo com o Olavo de Carvalho. Ele morreu essa madrugada e você tem na morte dele a perfeita divisão do país que quer recuperar seu caminho e o país abjeto, extremista, negacionista, fascista. Olavo de Carvalho dizia que a Covid era a mais vasta manipulação da história humana. Tá aí, né? Não há uma confirmação de parte da família dele se de fato ele morreu de Covid. Eles não vão confirmar, né? Todos os negacionistas que morrem de Covid, na medida em que eles conseguem, eles escondem a razão da morte. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso com o Olavo de Carvalho, deixar a morte dele por causas múltiplas, essas conversas fiadas aí que a gente lê aqui e ali. Interessante. Quase somente bolsonaristas, olavistas, fascistas estão lamentando a morte dele, a começar por Jair Bolsonaro. Vocês imaginam, Jair Bolsonaro qualificando o Olavo de Carvalho como um dos grandes pensadores e filósofos da história do país. Eles se merecem. Ele se merece agora. No final, Olavo praticamente rompeu com Jair Bolsonaro. Dizia que o Jair Bolsonaro, eu não vou usar as palavras que o Olavo de Carvalho costumava usar, mas dizia, em outras palavras, que ele era um frouxo, era um banana, que não tinha coragem de enfrentar e dar o golpe, que era o que o Olavo queria, né? Que o Bolsonaro desse o golpe de Estado. Vamos lá, vamos continuar. Eu acho, Mauro, que a gente tem a obrigação, independente dessa questão de lamentar, comemorar a morte, de tratar esse evento de uma maneira factual e também de tratar o impacto, a influência do Olavo de Carvalho na cena cultural brasileira. Eu acho que ele tem um papel. Poucas pessoas na história tiveram a influência que ele teve, né? Então, eu acho que isso é um fato. O olavismo é uma realidade. Então, ele é o grande responsável pela deflagração dessa chamada guerra cultural. Então, ele tira a extrema-direita do armário, ele cria uma espécie de orgulho, enfim, extremista, que estava evidentemente contido. Ele ganha muita proeminência quando um jornalista, que é o Felipe Moura Brasil, lança um livro que eu acho que já tinha aí a gênese da Operação Bolsonaro, que era tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Esse livro vendeu absurdamente. Então eu acho que a gente tem que falar sobre o papel do Olavo, né? O Olavo criou uma legião de fãs, ele é muito mais influente do que a gente cogita. Vou dar um exemplo, né? Quer dizer, as pessoas que seguem essas coisas do tipo Brasil Paralelo, etc. e tal. Então, assim, quer dizer, a questão que eu quero te colocar é o seguinte: o que acontece com o olavismo após a morte do Olavo de Carvalho? Porque é um fenômeno cultural relevante na sociedade brasileira que estava nos subterrâneos e que emergiu com a ascensão do bolsonarismo também. Diga. Creio que eles vão ficar órfãos. É interessante observar, o Olavo tem uma relevância nesse momento, ele foi importante para coesionar o pensamento neofascista no país. Mas, se a gente olha, o Olavo de Carvalho, o Fernando Haddad, o Christian Dunker observaram isso desde o começo. O Olavo de Carvalho é simplesmente desprezado pela academia, não só no Brasil, como no mundo. Ninguém cita o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho não é citado. E essa é uma referência para saber a importância de um intelectual. Nós estamos falando de alguém que se dizia
intelectual e assim é apresentado, né? Ele não é citado em lugar nenhum, em nenhuma universidade do planeta não há qualquer citação relevante ao Olavo de Carvalho. Eu creio que ele é espuma, né? Ele teve uma importância grande nesse período, foi alguém importante para pensar a ascensão do fascismo, mas as suas ideias não irão prosperar. Acho que não deitarão raiz na sociedade. Se a gente olha para alguém que tinha um perfil semelhante, teve um papel semelhante ao do Olavo de Carvalho, que foi Goebbels, na Alemanha, é alguém execrado, né? Tornou-se um sujeito execrado na história da humanidade. Então, acho que com a morte de Olavo e a decadência de Bolsonaro, do governo Bolsonaro, parece que o papel dele vai diminuir cada vez mais na sociedade e ele será conhecido na história pelo personagem nefasto que, de fato, ele o foi, e não como um pensador. Não como um pensador.